A desoneração do ICMS sobre exportações, que é promovida pela Lei Candir, tem contribuído para resultados positivos da balança comercial do Brasil, principalmente de produtos primários e semi-elaborados. Embora a União venha ressarcindo estados pela desoneração, a Lei Candir tem sido questionada por estados e municípios, com a alegação de que a medida tem provocado queda na arrecadação. A partir de uma exigência aprovada pelo STF, o Congresso terá que votar a regulamentação do repasse. Nós vamos conversar nesta edição do Câmara Debate sobre as propostas que estão em análise, entre elas a que acaba com a Lei Candir. Os convidados são os deputados Aline Slutches, do PSL do Paraná, e Cássio Andrade, do PSB do Pará. Bem-vindos, deputados. Obrigada. Obrigado. Bom, deputada Aline, a senhora que é da Frente Parlamentar Agropecuária, eu queria que a senhora explicasse para a gente por que a extinção da Lei Candir pode prejudicar os agropecuaristas. Regina, nós temos que entender o histórico primeiro da Lei Candir. Quando ela foi criada, já lá na década de 90, e deu um resultado muito efetivo, aumentamos nossas exportações, demos um fôlego na balança comercial, demos uma estabilidade à questão dos preços, beneficiamos o nosso Brasil de uma forma que hoje, se pegarmos o histórico da década de 80, nós éramos importador de alimentos. Hoje nós somos um dos maiores exportadores de alimentos. Então, a história da Lei Candir deu certo. Então, iniciou lá com Fernando Henrique Cardoso, passou por todos esses governos e nós vemos que discutir a retirada da Lei Candir hoje seria um retrocesso para o Brasil, um retrocesso econômico do agro, da cadeia de exportação e principalmente da estabilidade financeira do nosso país. Agora, deputado Cássio, o senhor que é do estado do Pará, o senhor tem dito já que realmente é necessária o fim da Lei Candir, porque está prejudicando o seu estado na área de mineração. Eu queria que o senhor explicasse para a gente por que está prejudicando. Bom, primeiro saudar a Regina, a deputada Aline, prazer estar aqui com vocês. Bom, a Lei Candir foi criada em 96, como disse a deputada Aline, com o intuito do Brasil entrar na competição do mercado internacional. Até então, nós estamos de pleno acordo e era necessário naquele momento. Qual foi o erro da Lei Candir? Foi incluir a mineração e juntar com o agronegócio. São dois setores totalmente diferentes. O agronegócio é o que impulsiona a nossa economia, merece toda a nossa atenção e com certeza incentivos do governo. Inclusive, o meu pai é um produtor rural, a gente não tem dúvidas a respeito desse ponto de vista. O grande X da questão, primeiro, é que o governo federal, ele isentou as empresas de exportação, ou seja, deixar de pagar qual imposto? O ICMS, que é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Esse é um imposto estadual. Então o governo federal fez uma festa, uma linda festa, com o dinheiro dos outros. Ao invés do governo isentar sobre impostos federais, como por exemplo, o imposto do lucro das empresas, que é um imposto federal, o imposto sobre a importação, que são impostos federais. Foi muito fácil para o governo dar um sim a um projeto que ia sacrificar os estados. No caso da mineração, ao nosso ver, foi um grande equívoco. Vou dar um único exemplo. A Companhia Vale do Rio Doce, no meu estado do Pará, é um estado teoricamente rico, mas com uma população pobre. 44% da população paraense vive abaixo da linha da pobreza, com até meio salário mínimo, e tem uma empresa lá dentro que no ano passado lucrou 25 bilhões e 650 milhões de reais. Como é que uma empresa que lucra 25 bilhões, o lucro dela é maior do que o orçamento que o governo do estado do Pará tem para cuidar de 8 milhões e 600 mil habitantes? Como é que uma empresa dessa precisa de isenção na sua exportação? Então, o nosso questionamento é basicamente este. E é um imposto estadual, é um imposto que vai para o povo paraense, para o povo do Pará. Esses impostos, os seus governadores, eleitos democraticamente pelo povo do seu estado, podem fazer a gestão desses tributos. Por exemplo, no Paraná, eu tenho certeza que o governador do Paraná, nesse debate, poderia discutir com o setor do agronegócio, com toda certeza, para isentar. Ou, se o governo federal e o atual presidente, o presidente Bolsonaro, é ligado ao campo, ao setor produtivo,
revogar a lei e criar uma lei específica para o agronegócio. Esse é o nosso entendimento. Não entendemos que a mineração, que é um setor que tem uma lucratividade altíssima, quem trabalha com mineração não tem que produzir nada, ele não tem que plantar, não tem que comprar insumo, ele simplesmente retira o minério e exporta o minério. E aí vem um outro problema, deputada Aline, a mineração no nosso Brasil, ela não verticaliza a sua produção. Ou seja, o ferro, o níquel, o cobre, ele é retirado de forma bruta, é colocado ou nos bitrens ou nos trens que saem do estado do Pará e nos outros estados também, entra nos navios cargueiros e vão para os Estados Unidos, para a Europa, vão para o Japão, a China, e lá esses produtos viram equipamentos de celular, de televisão, viram equipamentos de ferro de maneira geral. E aí o Brasil vem e exporta esses produtos novamente. Isso é uma injustiça num país com índice de desenvolvimento tão baixo como o nosso, um estado do Pará como o meu, que tem a região com mais baixa IDH do Brasil, que é a região do Marajó. Essa é a nossa discussão, é a nossa pauta, não é a questão do agronegócio. A gente entende sim ser de suma importância, como eu disse. Minha família tem vínculos com o agronegócio e eu entendo que é o setor que segurou, né, essa crise do nosso país, mas o erro foi na origem, ao colocar os dois conjuntamente. Essa é a nossa avaliação sobre essa lei que tem massacrado muito o estado do Pará. Só nos últimos 22 anos, 23 anos, o Pará deixou de arrecadar 39 bilhões de reais. O governo federal não tem feito as compensações financeiras. A compensação não cobre esse déficit. O governo federal não faz as compensações financeiras para o nosso estado, tanto que o Supremo está mandando, né, o governo dando um prazo para que o governo determine quais são essas compensações. E o que o estado do Pará e a bancada paraense tem feito é que o desejo da extinção da lei para que o estado do Pará possa cobrar os tributos sobre a mineração e uma discussão de uma pauta específica sobre o agronegócio. Então, essa é a nossa reivindicação. Nós estamos sofrendo muito com essa lei que foi muito danosa, não só o estado do Pará, mas todos os outros estados que fazem a retirada, a extração de minérios esses que não deixam um centavo de riqueza ou qualidade de vida para o nosso povo. Os municípios ao redor dessas mineradoras vivem numa pobreza total. Agora, deputada Aline, todos os anos o governo faz esse repasse que está sendo questionado na quantia, mas não existe uma lei determinando exatamente. E já, além dessa que está sendo discutida no Senado, que prevê o fim da Lei Candir, também tem outra aqui discutindo na Câmara. A senhora podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Posso sim. Eu vou retomar só uma boa fala do deputado Cássio e quero aqui registrar que a FPA tem trabalhado em relação ao agro. Porque hoje seria acabar com todo o setor. Só para lembrar que é a Frente Parlamentar Agropecuária. Exatamente. Né, e sobre a questão do minério, há uma grande discussão em pauta em relação a retirar as mineradoras da Lei Candir e não acabar com a Lei Candir. Porque aqui o trabalho é muito moroso, Regina. Se nós tirássemos essa lei hoje, quantos anos nós levaremos, possivelmente, para aprovar uma nova legislação que tenha um incentivo da mesma forma que a Lei Candir tem? Talvez 1, 2, 3, 5 anos. E o setor não aguenta esse período. Então, há discussões, estamos trabalhando para isso e também tem uma legislação, a 511 de 2018, que está trabalhando sobre essa questão da desoneração. Nós sabemos da importância desses recursos nos estados, sabemos da perda, hoje são 40 bi mais ou menos a expectativa de perda anual, só que nós temos que pensar que o estado não está recebendo na forma direta esse ICMS, mas na forma indireta ele está recebendo. Porque a partir do momento que a cadeia cresce, que a exportação aumenta, trabalha-se na cadeia direta e indireta. Vamos pegar do agro, por exemplo. O produtor vendendo cada vez mais. Ele consegue empregar mais pessoas, comprar mais tratores, mais insumos, mais sementes, mais pesticidas, mais roupas, mais alimentos. Então, o que acontece? Indiretamente, o Estado está recebendo, está crescendo, está se desenvolvendo. Prova disso que se nós pegarmos os estudos dos últimos 10 anos, todos os estados cresceram na questão de arrecadação. Então,
perde-se de um lado, do lado direto, na veia, aquele imposto deixa de ser recolhido, mas ganha-se indiretamente outras formas de recebimento, de acolhimento de impostos. Então, nós do agro, né, deputado, nós não estamos em nenhum momento questionando essa perda, a gente sabe que realmente acontece. E também sabemos que hoje é impossível para o governo pagar, por exemplo, os 700 bi que estão lá atrasados de pagamento dos estados, não existe isso. Com certeza nós faliríamos a nossa União. E também temos que lembrar que não é uma culpa do governo Bolsonaro. Isso aconteceu lá na criação, talvez, né? Talvez, mas é importante para quem está nos ouvindo entender também, agora o governo está fazendo isso. Não, isso é uma consequência de uma legislação que foi feita pensando no aprimoramento, na condição de sermos mais competitivos à exportação e ocasionou sequelas, né? E hoje nós precisamos sanar. Existe a discussão, então, da 511 para tentar resolver esta questão da desoneração. Existe todo um embate, um questionamento da questão da mineração. Deixa bem claro, a mineração e o agro são realmente muito diferentes. Um é finito, o outro é infinito. Nós temos a agricultura, ela se renova todos os anos, ela dá condições da cadeia se renovar a cada semestre ou a cada ano. Nós sabemos que a geração de emprego é direta e indireta e a cadeia é gigante. Nós sabemos que não tem um preço fixo. Você planta hoje, amanhã você não sabe quanto que você vai receber em cima disso. O dólar modifica tudo, o cenário internacional compacta diretamente no preço final. O leite, por exemplo, você tira hoje, daqui 45 dias você vai receber. Você não sabe nem quanto você vai receber, você vai pagar suas contas. Então, é um produto diferente. Mas nós temos uma convergência de que realmente tem que ser discutido. Inclusive, no dia 6 de novembro, haverá uma audiência pública na discussão, nesta linha de tentarmos achar um consenso. Mas o consenso tem que ser não acabar com a Lei Candir. Talvez modificá-la, achar essa questão de compensação, mas não retirá-la, porque isso acabaria, com certeza, a questão do crescimento que foi tão favorável para o Brasil e para o agro. Agora, deputado Cássio, não haveria uma alternativa, já que são poucos os estados que estão com a mineração, né? Pará, Minas Gerais, que são exatamente esses que gostariam de acabar com a Lei Candir. Uma forma diferente de compensação para esses estados não seria cabível aqui? Sempre há alternativas, né? É lógico. Eu recordo certa vez o Ulisses Guimarães sendo entrevistado após a aprovação da Constituinte. E a repórter perguntou a dificuldade dele aprovar, né, a Constituição, com tantos pensamentos diversos na casa. E ele respondeu que é a partir de muito diálogo. E a repórter perguntou novamente, mas quando o diálogo não dá certo? Ele falou, é porque faltou mais diálogo. Então, eu tenho certeza que o diálogo é importante nessa casa, é uma casa de discussão. O nosso papel aqui encontrar um caminho que venha beneficiar a sociedade. A gente sabe a importância do agronegócio, a gente entende sim. O nosso questionamento é, como eu disse aqui no início, é um imposto estadual. E o governo na época, Fernando Henrique, não o atual governo, aprovou uma lei que isentava o imposto estadual. Por que não isentou o imposto federal? É muito fácil fazer festa com o dinheiro do vizinho. Então foi isso que foi feito nessa lei. O que nós queremos discutir é justamente esse impacto que os estados estão recebendo. O povo paraense, o povo de Minas, o povo dos outros estados que tratam a questão da mineração, eles não têm competência sobre isso. No estado do Pará, nós somos basicamente exportadores de energia elétrica e de minério. E são os dois maiores exportações nossas e não se paga um centavo de imposto. Então há uma injustiça grande. Esse projeto 511 de 2018, inclusive o relator é um deputado do estado do Pará. A nossa bancada tem consciência, a bancada do estado do Pará, eu digo aqui que não dá para recuperar a compensação do passado, é tecnicamente impossível, a gente quer discutir o futuro. Ou retira, né, a isenção sobre a mineração, ou discute uma compensação daqui para frente, que venha a compensar esses estados altamente prejudicados. Sobre isenção de imposto, a deputada Aline colocou muito bem, eu concordo que o setor, né, cria incentivos e desenvolve a economia local, isso é a mais pura verdade. O problema do nosso país é que a gente paga muito imposto, taxa muito alta, mas eu não sei se é o caso de isenção total, porque é o que ocorre hoje na lei, é isenção total, talvez um subsídio, uma pequena isenção, porque
Aí nós podemos perguntar também, por que o comércio não é isento? Por que uma indústria de televisão também não é isenta? Porque todos vão mexer no mercado local, gerar riqueza, né, gerar emprego e desenvolver a economia e, consequentemente, o desenvolvimento daquela cidade ou do estado. Isso daí a gente não tem dúvida. Eu até acho que a nossa nação cobra um tributo alto demais e injusto. Hoje é inverso, é o pobre que mais paga imposto e é quem não consegue sonegar. Porque o pobre é a energia elétrica, é o supermercado, é o combustível da motinho dele, ele não tem como sonegar imposto. O grande consegue, com muitos subterfúgios. Então, a nossa discussão não é a importância dos setores, até a mineração também tem a sua importância. Mas veja bem, a Vale, como eu disse aqui, 46% dos acionistas da Vale são estrangeiros. 15% apenas são brasileiros. Então, os outros são grupos empresariais do mundo e do Brasil. Então, como eu explicar a um cidadão que paga uma alta carga tributária e ganha um salário baixo, explicar que uma empresa dessa é totalmente isenta, totalmente isenta. Não, vamos pagar 5%, 6%, mas totalmente isenta, não tem justificativa para nós que vivemos num estado pobre como o nosso. E essa é a nossa bandeira. O diálogo sempre vai existir. Acho que há essa alternativa que a deputada Aline muito bem colocou, né, talvez de colocar, né, as empresas de mineração retirado da lei. Há sim essa possibilidade e a gente concordaria. Agora, deputada, os estados eles também têm dívidas com a União. Não seria o caso de, nesses repassos que não estão sendo feitos, que o governo desse desconto para essas dívidas que os estados têm? Poderia ser uma alternativa fazer a compensação, né? Só não podemos infringir nenhuma legislação, porque tudo que está previsto para ser recolhido em forma de imposto, né? Se o governo falar, a partir de agora eu não vou receber, haverá, né, um déficit. E nós não podemos incorrer em forma nenhuma numa conduta irregular. Mas, Regina, me permite fazer mais um adendo aqui nessa boa conversa aqui com o deputado Cássio. Nós temos um exemplo muito típico de quem fez isso, a retirada do incentivo para a exportação, a Argentina, nossos vizinhos. E eles passaram a ter uma crise e hoje nós vemos eles crescendo 68%, nós crescemos 717%. Hoje eles passam por uma dificuldade econômica muito grande, muito severa. O produto deles, que era soja, era primordial, estavam em crescente de exportação, hoje recuou, porque diminuiu inclusive o plantio e a produção interna, porque não tem incentivo, diminui empregados, diminui o plantio, diminui as áreas, então tudo impactou. Então, esse retenções que eles fizeram lá, seria uma retenção aqui no Brasil. Se nós tirássemos hoje esse incentivo, nós corremos um risco severo de passar pela mesma crise que a Argentina está passando em relação à exportação. Então, a destinação deste bem, que num primeiro momento parece ser a falta dele, estou deixando de arrecadar, mas nós já tivemos exemplo do que não deu certo, né? Em relação à mineração, talvez uma possibilidade, uma sugestão, seriam os estados legislarem. Ter legislações específicas, porque a realidade de cada estado é diferente. O impacto de deixar de receber esse ICMS ou receber é diferente. Então, para alguns, causa uma crise, como no Pará, não é? Em Minas Gerais, muito grande, porque são recordistas na questão da exportação de minérios. Para outros estados, o impacto é mínimo, porque o agro é muito maior. E como o agro cresceu muito, a exportação cresceu muito, o PIB cresceu muito, então para eles foi uma vantagem. Deixamos de arrecadar nesse sistema e passamos a arrecadar de outra forma. Uma coisa também que é importante nós pensarmos, nesse governo, Paulo Guedes tem feito uma reestruturação para que a gente possa estabilizar e crescer economicamente. Reforma da Previdência, que foi aprovada agora no Senado, inclusive. Estamos aí trabalhando em cima da reforma tributária. Temos o Pacto Federativo para discutir, onde realmente o dinheiro vai sair da centralização da União e passar a ser dividido de uma forma mais correta nos estados e nos municípios. E temos outras inúmeras oportunidades que o governo já está desenhando para melhorar essa divisão dos recursos dentro do Brasil. Inclusive, era slogan
slogan de campanha, né, menos Brasília e mais Brasil, e isso está sendo feito. Então, quem sabe, essa compensação, ela já vai acontecer, deputado, naturalmente, quando o Brasil melhorar economicamente, estabilizar, gerar mais emprego, gerar mais renda, melhorar a condição de vida dos munícipes, com todo esse pacote legal que está sendo discutido nesta casa. Nós estamos, acho que, num momento histórico do Brasil. Eu fico muito orgulhosa de estar aqui justamente nesse momento, discutindo reformas importantíssimas que vão impactar o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, das próximas gerações, Regina. Então, eu vejo que discutir hoje a Lei Candir, quem sabe, inclusive ela pode estar inserida na própria PEC. Modificar de uma... Exato. Né? Então, quem sabe nós vamos falar de tributo? Pois vamos falar de tributo e vamos encontrar uma solução que seja melhor. Há uma possibilidade, inclusive falado pelo próprio ministro Paulo Guedes em reunião com a FPA. Né? Então, eu vejo que nós estamos num excelente momento para discutir essa pauta, mas o que nós não podemos é retirar a Lei Candir. Retirar hoje, nós estaríamos caminhando rumo à Argentina. Um déficit de exportação, uma crise total, um desestímulo para o setor e nós estaríamos desestabilizando o único setor que continuou firme, mesmo com todos os problemas, as dificuldades, a moeda, a inflação, ele conseguiu se superar e manter o país em pé. Nós não podemos pensar de forma alguma hoje de retirar esse benefício. Agora, deputado Cássio, mesmo não recebendo a compensação, os estados eles têm uma compensação do que essas empresas exportadoras nas cidades também, eles também compram insumos, eles compram aqui no Brasil, nas cidades, né, e nos estados. Essa compensação não equilibra com o déficit? Eu vou falar da realidade do meu estado, né, o estado do Pará. Isso não é uma realidade. Inclusive, no meu estado já teve manifestações, inclusive da classe política, da população, quando a empresa foi comprar todos os seus produtos no estado de São Paulo. A maioria dos técnicos que são usados nas empresas de retirada desses minérios vem de fora do estado do Pará. Então, o que ela paga hoje é tão somente um royalty municipal. Esse royalty que era de 2% sobre o lucro líquido, agora foi para 3,5% do lucro bruto. Foi uma luta nossa aqui no Congresso, da bancada do Estado do Pará, e que nós vencemos. Mas essa compensação é mínima e fica no município. Se você pegar os indicadores dos municípios onde a mineração retira o seu produto, são de extrema pobreza. E aí tem uma outra situação. A mineração atrai muita gente de fora, cria-se um bolsão de miséria, a prefeitura tem que criar mais escolas, mais hospitais, mais a infraestrutura, e o recurso que a mineração deixa não supre essa necessidade. Então, a gente entende, deputada, que o agronegócio é importante, a gente não discorda nesse ponto, né? Como eu disse aqui no início, há o diálogo para encontrar um caminho, mas não dá para concordar com a injustiça que está ocorrendo sobre o setor da mineração. A Argentina, como a deputada colocou, realmente passou por um problema. Eu não digo que foi só por causa do agronegócio, foram decisões de governos ruins que passaram por lá, né, governantes. Agora, o que deve ser discutido não é tão somente a riqueza de uma nação. O Brasil já foi até a 7ª potência econômica do mundo, hoje é a 9ª. O Brasil é a 9ª potência econômica do mundo. Mas quando você fala em qualidade de vida, em oportunidade para o povo, nós ficamos na posição 80ª para baixo. Então não adianta ter uma riqueza se ela não for distribuída. Eu sei que esse é um debate longo, são outras discussões, mas é o que ocorre hoje no nosso país. Então eu tenho certeza que os nossos pensamentos convergem nesse sentido. O que nós queremos da bancada do Estado do Pará, e eu tenho certeza de outros estados, é discutir a forma que a lei foi criada. E na nossa avaliação, os 2 erros são esses. Primeiro, ter colocado o agronegócio junto com a mineração. E segundo, repito pela 3ª vez, foi o governo federal, na época Fernando Henrique, né, eu não estou falando do atual governo, da isenção sobre imposto do vizinho e não dele. O governo federal já arrecada 63% de tudo que o brasileiro paga de imposto, vem para o governo federal. É um absurdo a gente ver num país onde o governo federal, a deputada colocou muito bem sobre a questão do Pacto Federativo, e o atual governo fez essa promessa da rediscussão. O Pacto Federativo é sobre as competências e os recursos dos estados, municípios e União. O governo federal, por exemplo, através do Ministério da Saúde, e num município no estado do Pará,
um pequeno município como Jacareacanga, Pau d'Arco e tantos outros, para fazer um convênio para a construção de uma praça ao ar livre. Isso é competência do prefeito, o prefeito tem que cuidar disso. Os prefeitos hoje em dia estão mendigando, né, ao governo federal para conseguir recursos, porque eles mal conseguem pagar a folha do seu município devido à baixa arrecadação. Esse é um tema longo para um outro momento, mas o que nós queremos discutir é a forma que a Lei Candir foi concebida, nesses 2 pontos. A questão da isenção de um imposto estadual e não federal, e segundo, ter colocado a mineração junto com o agronegócio, que são completamente diferentes. Essa foi a injustiça. Deputados, muito obrigada pela participação de vocês aqui nesse bate-papo. Muito obrigado, Regina. Nós que agradecemos a oportunidade e lembrando, né, que a necessidade de hoje é a repercussão do nosso futuro amanhã. Não podemos tomar nenhuma iniciativa hoje que vai impactar no nosso futuro. Por isso a FPA, eu como deputada do Agro, estou aí defendendo a permanência da Lei Candir. Mas vamos encontrar uma solução, deputada. Vamos. Obrigada. O objetivo é esse. Obrigado, deputada Aline. Obrigado, Regina. O Câmara Debate termina aqui e nós conversamos sobre a extinção ou não da Lei Candir. Os deputados Aline Slutches e Cássio Andrade. Você pode rever este e outros programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Obrigada pela sua audiência. Eu sou Regina Assunção e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate.